Thaís Herédia, a gente sabe, não se briga com números, mas muitas vezes esses números não correspondem ao que o entendimento geral está absorvendo, né? A gente está vendo aí que há realmente esse problema, muitas vezes, de assumir-se um discurso em torno de os governadores não estão fazendo, os governadores é que são os responsáveis, estão recebendo um monte de dinheiro e não estão agindo. O que você tem a falar para a gente sobre esses números, Thaís? Eu tenho a falar que, primeiro, quando o ministro das Comunicações diz que os números estão corretos, ele tem razão, os números estão corretos, sim. O problema é que o dinheiro é do cidadão. Esse dinheiro é de arrecadação de impostos federais, que são recolhidos nos estados e municípios, como eu expliquei há pouco, e quem faz a distribuição deles é o governo federal, segundo os preceitos da Constituição. Os gastos feitos para o combate à pandemia foram feitos através de endividamento público. Não foi uma decisão do presidente da República, por exemplo, de ligar para o Tesouro Nacional e falar, escuta, me libera aí um dinheiro. Não, a gente nem tem esse dinheiro, vivemos com um déficit, rombo gigantesco nas contas. Então, eu insisto aqui que não há espaço para voluntarismo, quer dizer, sempre há com irresponsabilidade brechas, mas nos últimos anos conseguimos fechá-las. Mas, de qualquer forma, esses repasses, eles seguem preceitos constitucionais e mesmo aqueles que foram feitos para o combate à pandemia seguiram o que estava determinado nas leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Tivemos aí Thaís Herédia, tivemos também o Igor Gadelha, que começou aqui o jornal analisando conosco esse efeito político, né? Essa confusão que se gerou aí em torno de números que foram postados pelo presidente. E agora a gente tem a presença do Leandro Rezende, diretamente do Rio de Janeiro, porque, Leandro, como a gente está vendo, não é que os governadores tenham razão, o presidente tem razão, não é isso que a gente está considerando aqui. Há vários governadores, inclusive tem governador sendo investigado por erro aí na aplicação dos recursos, por gasto, por superfaturamento na compra de respiradores. A gente sabe disso. Agora, o que chama a atenção nessa carta dos governadores é que tem governador favorável ao governo federal, tem governador aliado do presidente Bolsonaro ali no meio, né? A gente tem um exemplo aí, que é o governador do Rio de Janeiro, em exercício, Cláudio Castro, que já disse que considera um erro de informação os números que foram citados por Bolsonaro na postagem referente ao repasse de recursos aos estados, né? A presença do Cláudio Castro nessa carta, né, Carla, é muito emblemática, né? Porque ele é um governador em exercício aqui do Rio de Janeiro, ele está no cargo justamente pelo fato de Wilson Witzel ter sido afastado do governo por investigações no meio da pandemia, e Cláudio Castro é uma figura super alinhada ao presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, hoje ele criticou o presidente Jair Bolsonaro durante uma cerimônia no Cristo Redentor, no momento em que Flávio Bolsonaro, filho do presidente, estava ali do lado dele. Sobre toda essa discussão envolvendo esses repasses para os estados, o Cláudio Castro foi bem duro. Ele disse que tem erro de informação na postagem do presidente Jair Bolsonaro, disse que o presidente e a Secretaria de Comunicação misturaram todas as verbas a que os estados têm direito, com fundo de participação dos municípios, dinheiro para o SUS e dinheiro do Fundeb, disse que a conta não faz o menor sentido e ainda disse que vem numa péssima hora, que essa divergência entre o governo federal e os governadores não poderia ter vindo num momento pior, porque o Brasil todo está enfrentando uma segunda onda de contaminações pelo coronavírus e é uma onda muito severa. Então, o Cláudio Castro fez uma manifestação ali super contundente e até, Carla, se a gente for parar para pensar na trajetória de Cláudio Castro no governo do Rio de Janeiro desde agosto até aqui, é bastante surpreendente, porque em outros momentos, quando governadores de outros estados, e aí principalmente João Dória, governador de São Paulo, se insurgiu contra o presidente Jair Bolsonaro, Cláudio Castro sempre foi ali um soldado, uma pessoa que esteve ao lado do presidente. Inclusive, quando se abriu agora a possibilidade que estados comprem vacinas, né, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, Cláudio Castro e os integrantes do governo do Rio de Janeiro já disseram que não vão fazê-lo e que confiam no Ministério da Saúde. Então, a postura dele assumida hoje, dizendo que ali foi um erro de informação do presidente, que não poderia ter vindo em um momento pior, é de fato mais um ingrediente, né, para essa briga política, que não é, na verdade, o que a gente precisava num momento como o que a gente está vivendo, né?